Bom dia! Boa tarde. Boa tarde. Eu tava esquecendo hoje de falar Beleza? boa Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá? Beleza? Animados? Gente, aula de história, livro. Só um Ô, minutinho que eu tô esperando o pessoal para fazer. Pois não, professor, eu não fiz aula pois sexta-feira. não. Eu fiz aula sexta-feira porque Sim. o meu tio, porque o meu tio tinha morrido, professora. Ai, meus sentimentos, viu, amor? Que Uhum. Deus abençoe a sua família. É o primeiro livro ou o O segundo? livro um, livro um, livro um de história. Galera, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Na sexta-feira, na aula de geografia, eu terminei de dar o livro e dei uma atividade depois para os meninos no caderno. O que acontece? Na hora que eu já estava dando atividade, tinha apenas 11 alunos na minha aula. O pessoal simplesmente saiu da aula e foi embora. Então, aquele aluno que sai da aula antes da hora é um direito que ele tem, não tem problema não. Mas também ele vai receber falta naquele dia, ok? E se eu der alguma atividade avaliativa durante a aula, possível de acontecer, né? E esse aluno tiver saído da aula, ele vai ficar com zero, tá? Porque como que eu vou avaliar a atividade se o menino simplesmente abandonou a aula e foi embora? Eu não posso fazer isso. Então, eu estou avisando quem abandonou a aula sexta-feira de geografia, né? Que não repita mais, porque vai ficar prejudicado. Além de ganhar falta, entendeu? Se tiver uma atividade avaliativa, como eu fiz com os meninos, vai ficar com zero. Os meninos sentiram a planta da casa de cada um, me mostraram, inclusive ficou muito caprichado quem me mostrou, mas eu Eu vou findei fazer. a aula aqui com apenas 11 alunos. Inclusive, assim, à medida que eles foram me mostrando, eu já fui liberando, entendeu? Mas eles fizeram a atividade. Agora, teve aluno que simplesmente caiu fora, né? Fui. Tudo bem, é um direito que você tem. Você vai entrar e vai sair na aula, é um direito que você tem. Porém, você sabe do risco que você corre, tá? Toda escolha tem uma consequência. Você pode sair da aula? Pode, não precisa nem me pedir. Professora, posso sair da aula? Não, não precisa nem me pedir. Entendeu? Agora, uma vez que o aluno saiu da aula, eu entendo o quê? Que ele está ausente, ok? Então, a chamada eu faço no início da aula e eu faço no final da aula. Aquele aluno que está no início e não está no final, para mim ele está ausente, ok? Então, eu estou avisando vocês para ter cuidado em relação a isso, tá? Muita responsabilidade aí para assistir a aula, para acompanhar as atividades, tá bom? Então, tá dado o recado. Vamos ver se entrou todo mundo. Quem está faltando? Para a Professora, gente poder ir lá para a nossa página estudar. Pois não. Lá. só para saber, eu estava na aula quando tu tinha 11 anos, quando tu tinha 11 pessoas. O que você acha? Você não sabe a aula sexta-feira? Ah, não, participei. Uai? A geografia, a geografia. Eu acho que cada um, você já tem idade para ter responsabilidade, saber o que faz, entendeu? Então, a partir do momento que eu escolhi, que eu tomei uma decisão, eu assumo a consequência dessa decisão, ok? Como eu falo para você, não precisa me interromper para pedir para ir no banheiro, porque foi um combinado nosso.
Você está em casa, pode ir ao banheiro, não tem problema. Foi ao banheiro, voltou, resolvido. Entendeu? Agora, eu vejo aluno assistindo aula deitado, eu vejo aluno assistindo aula sem uniforme, né? E aí, resultado, eu pergunto para o aluno, ele simplesmente fecha a câmera e faz de conta ele. Tudo isso, gente, está sendo observado e está sendo registrado. Por quê? Na hora que eu vou dar participação, eu vou avaliar tudo isso. Participa da aula do início ao fim? Esse aluno está comparecendo de uniforme? Esse aluno assistiu a aula adequadamente, assentado numa boa? Esse aluno responde quando eu pergunto? Esse aluno está participando? Agora, como que eu posso dar ponto para um aluno que assistiu a aula simplesmente deitado? Você já imaginou eu deitar para dar aula para vocês? Vou dar aula para vocês lá da minha cama, bem deitada, bem folgada. Não é por aí. Então, vocês receberão um comunicado no início do ano sobre a conduta do aluno nas aulas virtuais. E isso está valendo, tá? Isso está sendo observado, ok? Então, eu estou lembrando aí, refrescando a memória, porque tem gente aí que está achando que está no oba-oba e não é não, tá? Muita atenção, semana que vem já é prova, entendeu? Não adianta achar que vai fazer assim, é fácil, é no computador, é só marcar X. Professora? Tem que ler, tem que interpretar, tem que estar atento às aulas. Atividades são semelhantes às que a gente faz em sala de aula, aqui, entendeu? Resultado, se o aluno achar que tá tudo moleza, moleza é pudim, ok? Então, muita atenção e responsabilidade nas aulas, ok? Professora? Quem quer falar? Eu, professora. Pois não. Professora, não tem uniforme ainda. Ok, não tem uniforme, mas você assiste a aula, então, com uma camiseta sua, e isso aí é uma coisa que a sua mãe provavelmente deve estar providenciando, porque você é novato, não é mesmo? Agora, quem não é novato e já está acostumado a frequentar a escola, né, não tem motivo de assistir aula de camiseta comum, não. Ok? Professora. Já deu tempo para se organizar. Pois não, Ana Luísa? Por causa que eu tô na casa da minha vovó, eu não sei se eu tenho uniforme aqui. Eu não estou te escutando, você está falando muito baixo. É por causa que eu tô na casa da minha avó, e aí eu tô procurando meu uniforme aqui no quarto meu e da minha avó. Aí eu tô aqui no quarto procurando meu uniforme. Não achei. Saí de casa, fui assistir aula na casa de outra pessoa. Vou levar meu material, vou levar minha camiseta do uniforme. Por quê? Porque faz parte do material da aula. Não é não? Tem gente que está assistindo aula em outro local, não tem problema, né? Mas, e por isso, ele precisa deixar o material em casa, a camiseta da escola em casa, não é mesmo? Às vezes, gente, acontece um imprevisto. Isso acontece, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Mas o que eu estou observando é que tem gente que está levando na brincadeira, que não está sendo responsável, e isso não é legal. É isso que eu estou dizendo para vocês, ok? Tem que ter responsabilidade com o material, com as atividades. Não adianta pensar assim, não vou fazer não, que a professora põe lá, eu copio. O prejudicado é você que está copiando, porque aí você não vai aprender, certo? Quem está acompanhando, beleza. Agora, quem não está acompanhando, chega na hora da prova, não sabe nem do que se trata. Aí você tem um livro todo respondido e falar assim, professora, eu já fiz. Professora, eu respondi. Você não sabe nem do que se trata. Aqui não é competição de quem sabe responder mais rápido. O importante aqui chama-se aprender, entender a matéria. Aí eu pergunto, como é que você achou esse resultado? Ele não sabia me responder. Não foi ele que fez? Ele não acompanhou o raciocínio? Ele está só olhando o livro dele lá que está pronto?
ok? Então é isso. Você fazer, participar, ver o que está acontecendo. Professora, isso aí explica de novo? Ô, professor, entendi. O Caio, por exemplo, sempre está me perguntando: ô, professora, é isso aí, me explica? Eu volto e explico. O Elias, outro dia em matemática: ô, professor, o número tal eu não entendi. Voltei e expliquei. Eu tenho certeza que se cair um exercício parecido com aquele na prova, vai acertar. Porque fez o exercício. Agora, olhar para o livro todo pronto e falar, estou livre, beleza, pode ser bom agora, mas depois não vai ser bom, não. Porque você não vai dar conta de fazer, né? Vamos, por exemplo, estamos tendo aula virtual. Vamos que o Ministério da Educação deu uma lei que vocês têm que fazer uma prova presencial na escola. Não vai ter pai e mãe para ajudar, não. Como é que você vai se virar? Aí eu quero ver na hora que você estiver sentadinho lá na cadeira com o papel na mão. Não adianta chorar, porque aí não tem pai nem fazer para você. Por isso que na reunião a gente fala com o pai e com a mãe. Deixa o aluno fazer as atividades sozinho. Tirar uma dúvida, ajudar numa leitura, tranquilo, pode acontecer. É a ajuda que eu daria para vocês. Professora, Certo? Agora, vai ficar facilitando as respostas para você tirar um total, que depois isso não vai corresponder ao que você aprendeu, aí é legal, professora, né? Aí não é legal, tá? Pode falar. minha mãe me ajuda na leitura. Pois é, isso é sinal que você precisa fazer o quê? Você precisa treinar sua leitura. Porque se você está precisando de ajuda, é sinal que você não está lendo legal ainda. Então, você precisa treinar sua leitura para você ficar independente. Porque quando você chegar lá na sala de aula, você vai levar sua mãe para ler para você? Tem jeito? Não tem. Então, você vai ter que se virar sozinho. Então, tá na hora de você treinar a sua leitura e ficar independente. Um menino, uma criança de terceiro ano, ela já está nos 7, 8 anos de idade, entendeu? Ó, é um menino independente, um menino que já sabe se virar. Aqui não tem criancinha mais, não. Professora, Ok? Então, vamos levar aí a sério as coisas, né? Oi, Heitor. às vezes eu até pego um livro e começo a ler, daí eu já leio até que bem rápido. Então, a gente tem que treinar a leitura, treinar a escrita. Eu vi pela VG1 que tem muita gente errando escrita, entendeu? Escrevendo até o nome minúsculo. Eu falei isso aqui na aula. Então, gente, tem que treinar, tem que escrever. Quando você está fazendo atividade lá no livro e escrevendo, você está treinando. É para você aprender. Ou você vai ficar escrevendo errado a vida toda? Não tem como. Cresceu, ficou um rapaz, uma moça, se tiver que escrever um e-mail, um bilhete, uma carta, imagina, vai escrever tudo errado? Não, de forma alguma. Vocês sabem fazer, ok? Então, Professora, responsabilidade. Oi, professora, diga. toda noite, quando eu vou Oi, Ana, dormir, eu parabéns, leio um você está na livrinho. visita. Professora, toda noite, O quando que é, eu amor? toda noite, quando eu vou dormir, eu leio um livrinho, uma historinha, uma revistinha. Isso mesmo. Chama hábito de leitura. E ele faz falta. Eu fiquei Porque na viciada. escola, gente, quanto mais passar o tempo, mais vai ser necessário você ler. Os textos vão aumentar, os livros vão aumentar. Você já pensou como é que vai ser? Você vai ter que ter uma pessoa assim do seu lado para ler para você? Uai, não justifica? Então tem que correr atrás, pegar o livro, ler, se esforçar, né? E deixar de ficar muito dependente aí do papai, da mamãe, de uma pessoa para ajudar. Vocês já dão conta de fazer sozinho. Ok? Então vamos lá.
Gente, olha só. Nossa aula de hoje de história é a aula de número, vamos lá, 17. Ô, professora! Então, vamos começar. Professor, Pois não. eu tava Fala. escrevendo um rumo, a mãe foi escrever, comprou um caderno para grafia. Isso, tem que treinar, tem que se esforçar. Muita gente aqui já melhorou muito, tá de parabéns. Agora tem gente que tá achando que tá de férias. Página 17, professor. Ok? Vamos lá. Gente, fechou o microfone. 1, 2, 3. Vai começar a aula. Aula de história. Já tá na tela. Aula 17 de história. Hoje, 12 de abril de 2020. Tá chegando aí. Calma. História. Já compartilhei. Tá chegando aí. Só um minutinho. Tô acompanhando por aqui. Professora, eu não achei nada 17. Professora, a gente pegou aqui para mim. Gente, o único livro essa semana, que a única parte, né, do livro que a gente vai chegar no 2 é português, tá? Os outros, a gente tá no número 1 ainda, tá terminando o número 1, tá bom? O Professora, número 2 é que a gente já está em português. Oi? já tá naquele livro, o segundo? Então, eu tô explicando. Só em português que a gente vai começar o livro 2 na terça-feira. Mas as outras matérias todas ainda é livro 1. A gente não terminou o livro 1 ainda. É. Ok? Aham. Mas a página 17, lá de trás... Então, vamos lá. Professora, Em história... Pois não. A professora falou errado. é que. Tô escutando. Mas hoje de português vai só no primeiro? Ou português Calma, vamos fazer a aula de história primeiro, depois a não gente vai fala ter de no português, tá bom? Livro 1, História, Tá. página 154. 154. Vamos lá? 154. Na página 154 aí do livro, ela já começa, né? São duas páginas bonitas aí, ó. 154 e 155. E aí ela vai contar um pouquinho, né? Sobre o Rio de Janeiro antigo, né? Antigamente. Então, pela própria imagem, né? Vocês podem observar que está falando de um tempo passado, né? Então, olha só. Como as pessoas faziam para 3 pontinhos. Divertir-se no Rio de Janeiro há mais de 200 anos. Então, é muito tempo atrás. Você imagina o que as pessoas faziam nos momentos de lazer há cerca de 200 anos atrás? Todas as pessoas tinham as mesmas formas de recreação e frequentavam os mesmos lugares para se divertir? Descubra um pouco mais a seguir. Então, aí está mostrando, né, da gente no Rio de Janeiro, há 200 anos atrás, como que era o divertir, como que era o lazer, né? As pessoas escravizadas e os trabalhadores livres, pobres, não podiam frequentar os mesmos lugares que os membros da elite. Então, eles se reuniam em rodas para cantar e dançar. Os portugueses chamavam essas manifestações genericamente de batuques, né? Então, era uma maneira que ele tinha de referir. Quando as pessoas se reuniam, né? Elas se reuniam separadamente, elas não podiam ficar no mesmo lugar que os membros da elite, as pessoas mais ricas. E aí, eles deram um nome, né? Como se fosse um apelido, né? De batuque. Ah, então eles estão fazendo batuque, eles estão reunidos. Então, olha só. Membros da elite, comerciantes ricos, altos funcionários, fazendeiros, eles frequentavam, lembra que eu falei isso para vocês, aula de artes, teatro e outros locais,
onde o restante da população podia entrar apenas para prestar serviços, raramente como espectadores. Então, para aqueles teatros que eu mostrei, que tinha lá o camarote, lembra que eu falei que reunia a família toda para ficar no mesmo local? Então, isso é dessa época, né? Então, o pessoal, né, os comerciantes, os fazendeiros, aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, elas reuniam e o tipo de lazer delas era um pouco diferente. As outras pessoas, né, que eram funcionários, empregados, elas podiam prestar serviço nesse lugar, trabalhar, mas entrar lá como espectador, como uma pessoa para assistir o teatro, isso ela não podia, não era permitido naquela época, né? Existia, gente, uma divisão social muito grande, né? Então, as pessoas não podiam nem mesmo, por exemplo, uma pessoa que era lá da corte, que era uma pessoa dita como da elite, né? Ela não podia nem conversar com um escravo, com uma pessoa que era um trabalhador livre, né? Ela mal cumprimentava, ok? Então, aqui está mostrando, ó, para viajantes estrangeiros e membros da elite, o Jardim Botânico, um espaço público, era um dos principais locais de lazer da cidade. Lá era possível passear e apreciar as plantas cultivadas. Ricos e pobres podiam ir ao local, mas não socializavam entre si. É o que eu acabei de falar. O local era aberto, era rua, né? É público, mas as pessoas da elite iam para lá passear e tudo, mas elas não podiam relacionar, conversar com as outras pessoas, não. Com os mais pobres, ok? Eles passavam direto, não podiam nem mesmo cumprimentar. E tinha uma divisão social muito grande, ok? Então, reunia-se, né? Nós até estudamos naquele texto lá, quando a gente estudou sobre a mulher, né? Olha aqui, ó, um exemplo. A mulher, ela não podia andar sozinha, gente. Ela só podia sair na rua se ela estivesse acompanhada de um homem, né? Fosse o marido, o pai, o irmão, né? Ela não podia andar sozinha livremente pela rua, porque isso não era bom, não era correto, né? Na época existia esse pensamento, ok? Professora, ela não podia andar sozinha na rua. Qual era o perigo? Eu não entendi sua pergunta, que você falou baixinho. Professora, por que isso acontecia? Qual era o perigo das mulheres andar sozinhas antigamente? Por que ela não podia sair na rua? Pelo seguinte, porque na época, gente, existiam valores, né, ideias bem diferentes do dia de hoje. Então, naquela época, não era bem visto, não era legal, né? As pessoas falavam assim que a mulher ela tinha que estar sempre acompanhada de um homem. O homem era visto como protetor, né? Aquela pessoa que ia proteger a mulher. Então, a mulher não saía sozinha, ela saía sempre acompanhada, tá? Era um costume da época. Essa questão aí social, essas divisões sociais, isso foi modificando ao longo do tempo. Mas naquela época era algo que era muito sério e que tinha que ser respeitado, ok? O que mais? Professora, é tipo o nosso pai cuidando da gente criança, olhando a gente na rua por causa dos perigos das pessoas roubarem a gente? Tipo isso? Exatamente. Eles imaginavam que a mulher não sabia se defender, não podia andar sozinha. Então, ela tinha que estar sempre acompanhada de um homem para que não acontecesse nada de mal a ela. Ao longo dos anos, isso foi evoluindo e a mulher foi conquistando espaço, né, e liberdade, direitos na sociedade. Foi o que a gente até já estudou, não é mesmo? Porque porque os nossos pais, eles são os nossos protetores que guardam a gente. Sim. Exatamente, né? Antigamente, praticamente cuidavam das mulheres deles. Ou Exatamente. Isso, exatamente. Era uma forma de proteção, ok? Meu papai apenas os muito ricos e os que tinham grande influência social eram convidados para os jantares e os bailes de gala.
Nos jantares eram servidos pratos finos, com ingredientes importados da Europa. Nos salões de baile ocorriam apresentações musicais, leitura e declaração de poemas. Gente, vocês já devem ter ouvido falar em sarau, né? O sarau eram esses acontecimentos que existiam. Reunia-se as pessoas da elite, as pessoas mais ricas, fazia-se um jantar, havia música, né? Havia um baile, e chamava sarau por quê? Porque lá tinha leitura de poemas, né? Os escritores da época se apresentavam, né? Fazendo as leituras e interpretações de poemas, poesias, né? Textos, né? Apresentações musicais. E isso era para um público pequeno. Por quê? Porque era só o público que tinha direito. E quem eram eles? As pessoas da alta elite, as pessoas mais ricas, entendeu? Então, não era muita gente que podia ter acesso, ok? Pela imagem, vocês podem ver que era uma festa chique, né? Para pessoas, né, da alta elite, e que você não vai ver aí pessoas que são trabalhadores comuns. Essas pessoas não podiam frequentar esses lugares, ok? Ok? Pode perguntar? Professora, eu nunca ouvi falar essa palavra, eu nem consigo falar ela. Que palavra? Eu também. Essa da elite, alguma coisa assim. Elite? Elite. Elite quer dizer que é uma coisa... Como é que eu vou dizer? Um baile? Elite é o pessoal mais rico. Ah, ele faz parte da elite. Ele faz parte do pessoal mais rico. Ok? Entendi, professora. É tipo um baile onde que vai acontecer tudo, né? O baile, né? Chamava baile de gala. Por que chamava baile de gala? Porque ele era muito chique, ok? Até hoje, por exemplo, vocês podem receber aí um convite, por exemplo, de formatura, principalmente da faculdade, onde tem a data da formatura, a data do baile de gala. O baile de gala, o formando vai participar, o aluno lá que está formando, apenas com a família. Não é qualquer pessoa que pode entrar nesse baile, não, ok? Porque ele é o baile de gala da formatura. Até hoje isso existe. A formatura é parecido por causa que na formatura só pode chamar pessoas da sua família e né, pessoas que você convida. Exatamente, tem que ter convite. Tipo no baile, esse negócio aí que você falou. Não pode entrar qualquer pessoa, não pode entrar funcionário lá naquele meio para dançar, para comemorar. Não pode. Ele só tem que ficar trabalhando. Isso mesmo. Entendido? Na festa. É desse jeito. Então, muita coisa, gente, já evoluiu. Já melhorou bastante, ok? Mas nós ainda temos algumas tradições, né? Nós ainda temos muitas tradições aí na nossa cultura, ok? Agora, na página 155, está escrito, né? Quais eram as atividades de lazer mais comuns no passado? Todos podiam realizá-las? Você vai pegar o seu caderno, vai colocar lá, página 155, número 1, e vai responder. Caderno. Aqui, ó. Escreve lá. Você já escreveu a data de hoje, com a aula de hoje. Aí você vai colocar lá, página 155, e vai colocar número 1 para você responder. As atividades de lazer mais comuns, né, no passado, né? A gente viu aí que as pessoas mais ricas iam ao teatro, não é isso? As pessoas mais ricas iam ao teatro e as pessoas mais pobres faziam reuniões na rua que chamavam o quê? Batuque. Todas as pessoas podiam realizá-las? Não, né? Só alguns podiam ir em algum lugar desse. Até mesmo, gente, olha que interessante.
A pessoa da elite, a pessoa rica, ela não podia frequentar o batuque, não, que era a festa do pobre. Era proibido, sabe? O contrário também existia, né? O rico, o pobre não podia ir na festa do rico e nem o rico na festa do pobre, ok? Era, na verdade, Isso cada aí eu um no seu... concordo. Oi? Isso aí eu concordo. Era para ter isso até hoje. Acontecia dessa forma na época, né? As pessoas eram assim. Então, olha só. No número 1, né? Vocês vão colocar a resposta aí. Quais eram as atividades de lazer mais comuns no passado? Aí vocês vão pôr. As pessoas. Que eu quero pôr diferente aqui para vocês. É a página para casa. As pessoas da elite frequentavam teatro, não é isso que a gente viu aqui? E bailes. Bailes. Não é isso? Bailes de gala, né? E também passeios aonde? No Jardim Botânico, não é isso? Sim. Então, vamos tirar esse i aqui. Vamos pôr uma vírgula. E a gente vem para cá. E espaço. Pode fechar a porta para mim? Você não vai ver? Passeavam no Jardim Botânico. Ok? E tá perguntando, todos podiam realizá-las? Não. 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 Para escrever no caderno ou no livro, professora? No caderno. Ainda bem. No caderno. Atividades eram separadas, não é isso? As atividades eram separadas, não era todo mundo, não. Sim, Okay? Por causa que o pobre não podia se juntar ao rico e o rico não podia se juntar ao pobre. Só para trabalhar. Exatamente. O pobre só podia se juntar ao rico para trabalhar. Agora, a número 2, você vai escrever uma resposta pessoal. Olha só, a número 2 está perguntando aqui. Quais são os locais de lazer frequentados por você e sua família? Aí é você que vai escrever, certo? Aí é uma resposta pessoal, ok? Professora, eu posso falar um negócio sobre a formatura com você? Sim. Linda e maravilhosa. Eu já fui na formatura, a gente falou sobre isso na aula de história ou de português, sobre os museus. A formatura, Não. ou de arte, quer dizer, foi de arte. Pobre. Eu fui no teatro, sim. Sim. Só até familiar do meu tio. Mas não teve só familiar do meu tio, porque foi formatura de outras pessoas também. Exatamente. Cada aluno leva a sua família. Eu acabei aqui de fazer a que você mandou a primeira e aqui eu acabei de fazer a segunda, que é uma coisa pessoal. Eu vou escrever aqui no caderninho. Então, aí na 2, você vai colocar quais os locais de lazer que você frequenta com a sua família. Eu já coloquei. No momento, tá todo mundo quietinho dentro de casa, né? Mas, quando a gente sai para passear, onde que a gente vai? É isso aí que tá perguntando. Ó, professora, eu escrevi aqui, eu vou no shopping, eu vou na pracinha, eu vou no parque. Sim, aliás, nós já conversamos aqui, inclusive, sobre o lazer na cidade e o lazer na zona rural, né? Nós conversamos aqui sobre a diferença de um e de outro, não foi? Eu escrevi parque, zoológico, Uhum. museus. Ok.
Ok, gente? Podemos caminhar? Podemos, professora. Não. Então tá, eu vou esperar mais um pouquinho e vocês me dão um ok, tá? Vou esperar mais um pouquinho e vocês me dão um ok. Motorzinho da mão ligado, hein? Porque agora não dá para ficar dando moleza, não. Professora, que dia que a gente vai se ver? Ô, meu amor, não tenho certeza. Você tá falando presencial? Só semana que vem. Não tenho certeza, não, amor. Ô, professora, eu tô muito feliz. Só quando chegar em outubro. Professora, eu queria umas 2 doses. um trabalhinho pra gente passar. Eu vou fazer hoje mesmo, sabe qual é esse trabalhinho? Sei. Eu ainda vou passar os trabalhinhos para vocês de atividade avaliativa. Vou passar lá no Wikiclass, que é mais fácil. Vocês fazem lá e já fica tranquilo. Aí não tem que escrever, tá bom? O dia que tiver pronto, eu já vou liberar e vou falar com vocês. Gente, o trabalhinho já tá lá. Aí eu vou dar um tempo, quero ver se eu dou pelo menos uma semana para vocês fazerem, ok? Mas como vai ser coisa simples, rapidinho vocês fazem, tá bom? Semana que vem a gente já vai ter revisão de prova e já começa as nossas VG3. Final de etapa já. Professora, o que é VG3 mesmo? VG3 é a nossa terceira atividade avaliativa. A gente fez a VG2, agora vai fazer a VG3. Ô, professora, eu queria que a senhora passasse um trabalhinho bem divertido pra gente fazer. Que a gente tem que fazer um relógio de areia, relógio de tampo de areia. Nós já fizemos isso, eu fiz esse relógio de areia com os meninos do primeiro ano. Sério? É, no primeiro ano todo mundo fez relógio de areia comigo. Agora, no terceiro ano, eu não sei se faz parte do conteúdo, né? Se fizer parte do conteúdo, a gente faz, ok? Ali, aqui no quarto não vai... Professora. Ok, professora, já acabei. Não Ok, vamos continuar. Não, tô na segunda linha ainda. Ah, Luca, você vai me desculpar, Luca. Você está bem lento para copiar. Professora, assim você atrasa a aula e os seus colegas. Você está muito lento para copiar. Professora, eu acho que a senhora não conseguiu ver, mas lá na copa lá da cozinha, eu queria te mostrar, mas como eles estão jogando lá, estão vendo futebol, essas coisas, minha avó tá mexendo na luz, aí não vai dar pra mim lá te mostrar. Mas eu já tô fazendo um relógio de areia assim, ó. Mais ou menos esse tamanho. Legal. Quase pronto. Então, tá bom. Vamos lá, gente? Próxima página. Não, Nós professora, na página 156 tem um texto, ok? Gente, essa aula tá gravada e tá postada no Escola Web, tá bom? Relembre o caminho que você percorre para ir à escola diariamente, as ruas do bairro em que vive e outros locais que você costuma frequentar. Nesses caminhos, quais locais são importantes para a história da comunidade? Eles remetem a histórias antigas ou hábitos e costumes importantes para as pessoas do seu bairro e da sua cidade? Então, vamos parar para pensar no seguinte sentido. Por exemplo, quando eu estou andando, né, fazendo o meu caminho lá para a escola ou para qualquer outro lugar, às vezes tem no meu bairro um lugar importante, por exemplo, uma igreja do bairro, uma pracinha do bairro, tá? Algo que é marcante, entendeu? Que faz parte da história daquele lugar, ok? Só um minutinho, por favor. Então, é isso que ele está pedindo para você parar e lembrar. E aí ele está pedindo, registre em seu caderno 2 lugares que são importantes para a história da cidade onde você vive, isto é, 2 lugares que são importantes para Belo Horizonte. Anotar o nome do local, né? Para que ele serve, quando que foi construído, a importância dele. Aí, olha só,
Alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontros e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais que a função para as quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo por meio do qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado. Então, são aqueles lugares, gente, que são marcantes na história, né? Então, eu já fiz aqui para vocês a resposta do número 1. Eu coloquei a questão 1 da página 156, eu citei a Praça da Estação e a Praça da Liberdade. São duas praças mais antigas de Belo Horizonte, ok? A Praça da Estação, ela foi inaugurada em 1904 e ela era a porta de entrada para os materiais destinados às obras de Belo Horizonte. Belo Horizonte, nessa época, estava sendo construída ainda, estava em processo de construção, já tinha começado, mas ainda estava em processo de construção. E aí, lá na estação, chegava o trem, não é isso? O meio de transporte não era o trem de ferro. Oi. É que página? Olha na tela. O que está escrito? Professora. Viu? Professora, deixa eu te falar uma coisa. Professora, em um dos lugares que daqui é da história da cidade também é a Praça do Papa. Sim, só que a Praça do Papa é mais recente, é mais nova. Aqui eu peguei os mais antigos, tá? Que consta na história. Então, por exemplo, os materiais, por exemplo, que vinham de fora, material de construção para poder construir a cidade de Belo Horizonte, chegava aqui, ó, na Praça da Estação, através dos vagões dos trens de ferro, ok? E a Praça da Liberdade, ela foi construída entre 1895 e 1897. E ela foi projetada, essa praça, para abrigar o centro administrativo da cidade. Por isso que lá, quando nós estudamos, eu falei, tem o Palácio da Liberdade, onde ficava o governo, né? E ao lado, aqueles prédios todos funcionavam prédios da administração da cidade. Hoje não. Hoje funciona museus, né? Tem outra função. Mas naquela época, no início de Belo Horizonte, o objetivo de construir esses prédios ao redor da praça, né? Eram colocar prédios que faziam parte da administração da cidade, ok? Então, copiar a questão número 1 aí, a resposta da número 1, coloca no seu caderno, página 156. Pois não. Eu escrevi uma errada que você colocou, a segunda. Por causa que, na verdade, eu coloquei supermercado, que é importante, e estação, e praça da estação. Ok, mas o supermercado, ele é importante, mas não é questão histórica, tá? Ele é muito importante para nós, mas ele não é histórico, ele não é um marco histórico, ok? Uhum. Marco histórico é aquilo que faz parte da história da cidade. O professor, para copiar o que está na tela? Exatamente, porque a resposta da questão número 1, página 156. Tá. Obrigada. De nada. Vamos fechar o microfone, por favor. Já pode apagar, professora.
Não, eu sei que tem gente que ainda está copiando e eu vou esperar. Tá bom. Não é só você que tem que terminar para poder tirar. Eu sei, mas eu já tô falando que eu acabei. Senão E que o microfone estivesse fechado. Mais 3 minutos para copiar, para a gente poder passar para frente. A professora, será que já tem alguma coisa nova? Será que a professora vai passar mais uma coisa? Vamos lá. Mais um minutinho. Ô, professora, eu ainda tô na 1, deixa aí. Eu vou deixar o tempo necessário para copiar. Se não deu conta, assiste a aula gravada e copia. Como? Ela tá na primeira praça da... Eu falei, tem que ligar o motorzinho da mão. Menino de terceiro ano já escreve rápido. Praça da estação que você tá ou praça da linha B? Silêncio, mocinha. Professora, eu tô na segunda já. Vamos lá. Ok. Página 156 começa. Aliás, tem um restinho da 156 aí, falando, né? Em Belém do Pará, por exemplo, o conjunto de construções do mercado ver o peso é muito importante para a história da cidade. Olha aqui, ó, aqui está mostrando. Ô, gente, vocês vão bater papo durante a aula? Eu não estou entendendo isso. Professora, eu não tô ouvindo porque tá uma barulhada por causa da criança. O que está O acontecendo? Heitor tá falando. Ai. Tá bom, então. História da cidade. Uai, eu estou dando aula, vocês estão conversando? Estou entendendo isso, não? Heitor, por que você não está sentado assistindo?
falando comigo, professora? Eu tô estudando. Em Belém, no estado do Pará, por exemplo, o conjunto de construções do mercado Ver-o-Peso é muito importante para a história da cidade. Há cerca de 400 anos, havia ali um porto em que se pesava mercadorias para a arrecadação de impostos. Vindos de várias partes do mundo, se reuniam naquele mesmo lugar comerciantes de produtos da Amazônia, como plantas medicinais, castanhas, cacau e guaraná. Ao longo do século, comerciantes, trabalhadores e compradores continuaram se reunindo naquele local. O mercado Ver-o-Peso hoje é um patrimônio importante que permite saber mais sobre o modo de vida e a história da cidade. Então, aqui está mostrando, lá em Belém, né, um ponto histórico da cidade, né? Eu já peguei lá o ponto histórico que marca nossa cidade, ok? Leia o texto com atenção e observe a imagem para responder as questões. Foi num dia de sol pela manhã que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e que quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de música deixavam-me maravilhado no meio da rua. Então, aqui ele está fazendo um relato, né, dele chegando na cidade de São Luís. Aqui a gente tem 3 palavras do texto, né, boquiaberto, que isso é, ele ficou admirado, né, com a boca aberta. Repique é o toque repetido. E dobrados é o tipo da marcha militar, aquelas músicas militares que se repetem, né? O som dela vai se repetindo. Então, ele chegou aqui em São Luís e ficou admirado com tudo isso, né? Admirado de ver, ele estava vindo lá da roça, nunca tinha visto nada da cidade, né? Então, ele ficou bem admirado. Aí, quando ele chegou aqui, está perguntando, qual foi a reação do narrador ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ele a descreveu? Então, vamos responder no caderno, por favor? Pode responder que eu só vou pôr a resposta. Depois de respondido. Boca aberta. Professora, é para responder no livro, né? Aí é no livro, que tem espaço, né? A reação do narrador foi o quê? Ele ficou admirado, não é isso? Ele ficou admirado, né? De ver tudo aquilo ali na frente dele de uma hora para outra, ele nunca tinha visto aquilo, né? Como que ele a descreveu, né? Como que ele descreve, né, a chegada dele, né? Que tinha velhos casarões, sobrados de azulejo, né? Então, ele descreve, ele ficou admirado. Descreve a cidade com... como é que a gente pode colocar? Com entusiasmo, né? Sim. Ele ficou entusiasmado, né? Ele pensou assim, meu Deus, o que é isso? Olha essas casas, essas ruas, né? Que lugar é esse que eu tô chegando? Foi isso que aconteceu. Então, ele ficou admirado, ele descreve a cidade com entusiasmo. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? Gente, a gente tá vendo as imagens lá, né? Então, essas construções... Oi? Claro que é antigo. Sim. Eu posso saber quem tá apitando? Oi?
observe os sobrados, né, da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Sim, né? Por quê? Né? Pela sua construção, né? A gente vê que a construção, né? Construção. Deixa eu ver isso aqui. Construção. A gente vê a construção do prédio, que é um prédio antigo, não é isso? Sim, pela sua construção. Responda em seu caderno a cidade retratada na fotografia se parece com a sua? Se sim, o que ela tem em comum? Se não, o que é diferente? Gente, eu acho que essa imagem que está aí é bem diferente da nossa, não é? Então, ela não se parece com a nossa cidade, né? Sim. Ela não se parece com a nossa cidade. As construções são muito diferentes, né? É a resposta da C, que você pode colocar no seu caderno. É uma sugestão que eu estou dando, tá? Não se parece com a nossa cidade, com a minha cidade, no caso. As construções são muito diferentes. Oi. Isso é de 2015, eu tinha uns 6 anos, eu nasci em 2012. Ok. E você já terminou de copiar, Luca? Eu estaria com Eu tô Errado, seria 3 anos. Ainda faltam 2 minutos para acabar a aula. Eu estaria com 2 minutinhos, termina a aula e vamos para matemática. Professora, Em final dessa aula, se eu conseguir terminar isso, você pode voltar na parte que estava copiando, que dá 2 e dá 1? Amor, eu voltaria, mas eu creio que não vai dar tempo, não, porque faltam 1 minuto e meio para a aula acabar. Tá, O pessoal então na ainda- matemática, na primeira vez, sem começar a aula, mas antes de Não. começar, Cada aula no seu horário. Aula de matemática, matemática. Tá. Tá? Para isso, por que as aulas ficam gravadas? Porque se o aluno tem dúvida ou não consegue acompanhar, o que acontece? Ele tem aula gravada para ele consultar depois lá na escola web, ok? E outra coisa, gente, olha só, as respostas que eu coloquei aqui, elas estão escritas no livro, é só copiar, tá? Não é nada diferente, não, é o que está no livro. Professora, eu copiei rapidão. Se lê o livro, logo vai ver que a resposta está lá. A resposta, eu copiei a resposta do livro, eu não inventei a resposta. Senão se você inventasse, ia... Professora, Ok, gente, deu o nosso horário. Dá uma respirada, aula de matemática, estou esperando vocês. Tchau. professora, terminei. Tchau, professora. Eu vou sentir saudade. Até a próxima aula. Tchau. Vamos embora para matemática. Tchau. Tchau.